Oi, oi, oi! Tudo bem? Hoje eu quero falar rapidinho com você sobre memorização de textos bíblicos para crianças não alfabetizadas. Vamos lá? Bom, se você não sabe, eu sou mãe de duas princesas, a Valentina, que tem 5 anos, que agora já está começando a escrever as vogais, a identificar os números, né? Ela tá nessa fase, já sabe escrever o nome, a gente fica todo orgulhoso. Mas é claro que não foi sempre assim. E eu sou mãe também da Helena, de 6 meses. Ela é uma fofura, uma doçura. E eu também já tô ensinando para ela alguns versículos bíblicos. Como é que eu faço isso? A Valentina, eu comecei a incentivar ela a memorizar textos bíblicos com 2 anos. Ela tinha acabado de fazer 2 anos. E como? Como as judias faziam nos tempos antigos, falando. Lembra o que a Bíblia diz? Que é pra gente ensinar a criança no caminho que ela deve andar, e tem um outro texto também que diz que a gente tem que ficar falando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. E era assim que eu fazia. Então eu pegava um texto bíblico, o primeiro que ela aprendeu foi Josué 1:9. Não fui eu quem te ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore e não se intimide, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você for. Esse texto é o texto do nome dela, de Valentina. O dia que Deus me deu o nome da minha filha mais velha, foi baseado na pregação do pastor Vitor, um pastor muito ungido da Assembleia de Deus de Dustin, na Flórida, nos Estados Unidos. Ele morava aqui no Brasil na época. Eu sou muito amiga da esposa dele, a Juju, minha amiga das antigas. Há 1000 anos atrás a gente era da mesma célula e, enfim, a gente vai desenvolvendo a vida, né? Cada um vai tomando o seu rumo e hoje eles estão nos Estados Unidos. E quando o pastor Vitor trouxe uma palavra de encorajamento, aquilo falou muito forte comigo sobre a minha vida pessoal, meu casamento. E aí naquele dia eu falei, se eu tiver um filho menino, vai se chamar Josué. E se for menina, vai chamar Valentina, de valente. E um dia eu tava deitada na cama, eu e ela, eu assistindo uma ministração da Ana Paula Valadão, que eu tenho profunda admiração e inspiração de mulher cristã. Ela contando como que ela ensinava os filhos dela a palavra de Deus. E ela usa toda a oportunidade. Incrível, incrível. E aí eu aprendi com ela, falando. Então ela fala que ela contou naquele dia que ela escrevia um cartaz e tal. Mas como a minha filha não era alfabetizada, não sabia ler e escrever, eu até fiz um cartaz num papel colorido, um papel color plus, era azul. E escrevi, fiz florzinhas e tal, mas assim, só pra chamar a atenção dela de início. Mas depois, toda vez que eu trocava ela pra ir pra escola, eu falava. Não que eu falava pra ela, eu meio que cantarolava, sabe? Então, essa música a gente fez assim. Não fui eu quem te ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, não se intimide, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você for. E a gente terminava com uma festa, palmas. E aí eu contava isso pra ela na hora do banho. Nossa, do banho era sagrado, toda vez. No banho, na hora de trocar pra ir pra escola, antes de dormir. E só esse texto, até ela decorar. E aí toda vez que tinha alguma atividade na igreja, né, que vale presente, que valia bombom, essas coisas. Quem sabe um versículo bíblico? Então ela também ganhava e era um incentivo a mais, né? E aí a gente foi evoluindo. Depois disso eu ensinei Salmos 23:1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então eu fazia gestos, entonação de música, tudo para ficar um pouco mais atrativo. E uma coisa que nunca deu certo, mas eu sei que no fundo ela gosta, é de se exibir para os outros. Então toda vez que tinha uma festinha em casa, eu falava, gente, a Valentina sabe um texto bíblico. É claro que na frente dos outros ela não falava tão bonitinho como para mim, porque criança sabe como é, né?
E aí ficava um pouco envergonhada, mas eu percebia que ela gostava. Se ela não gostasse de ser exposta, eu não a exporia. Mas eu percebia que ela gostava. Então toda vez eu falava, vai, fala, conta pro vovô o versículo novo que você aprendeu e tal. Então foi bem bacana. Eu vou tentar gravar ela falando, mas vocês sabem, né, criança, quando tá no celular, quando a gente quer que eles falem direito, eles não falam. Mas eu vou tentar, só para ilustrar, para também ser uma inspiração, para você ensinar o seu sobrinho, o seu filho, os textos bíblicos. E qual a importância disso? Primeiro que vai facilitar muito ele trazer a memória as promessas de Deus, principalmente na fase adulta, na fase da adolescência, que é onde a gente de fato tem a consciência que precisa de Deus, né? E que precisa trazer à memória esses textos que traz tanta esperança, tanto consolo para o nosso coração. Esse é o principal objetivo. O segundo é trazer também essa interação de filho e pai. Isso é super bacana e super enriquecedor, traz conexão entre vocês, memórias afetivas. Isso é super importante. E um outro motivo também, uma outra razão que eu vejo que é de fundamental importância é a questão da cultura cristã. Às vezes a gente acaba lendo filosofia, eu não sou contra, eu amo, eu leio, apesar dele ter sido ateu, Dostoiévski, eu gosto, eu leio Tolstói, alguns psicanalistas, como Lacan, eu curto também, leio, gosto, eu sou consumista desses pensadores, mas às vezes a gente só lê esse tipo de literatura, né? E a gente se esquece da nossa essência. Então, dentro da minha casa, a nossa essência é cristã. Eu e meu marido, nós optamos por promover um ambiente para a nossa vida e para as nossas filhas com princípios bíblicos. Então, isso é super importante, a criança saber a quem ela pertence. Né? Esse traz um sentimento de pertencimento muito importante nessa fase, né, da infância. E ela vai se lembrar disso na fase adulta. Ela jamais vai se esquecer do Deus Criador que fez os céus e a terra, que Ele é tão grande, Ele é tão poderoso, a ponto de se lembrar dela, a ponto de jamais esquecê-la, a ponto de abençoá-la, protegê-la todos os dias da vida. Então isso é muito forte, é muito sério, é muito bacana, e é isso que a gente quer promover para Valentina e também para Helena, na medida que ela for entendendo. Então é isso, eu espero que eu tenha ajudado. E como que eu também, só para concluir, como que eu seleciono esses textos bíblicos? De início eu peguei esses mais tradicionais. Então a Valentina vai fazer 5 anos, ela sabe 4, agora eu já vou introduzir o 5º texto bíblico. Então ela sabe Josué 1:9, Salmos 23:1, Senhor é meu pastor. Ela também sabe porque Deus amou o mundo de tal maneira, João 3:16, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para você, Filipenses 5:18. Ela sabe esses 4. Então eu procuro textos curtos e que faça sentido para ela, né? Uma promessa de Deus, alguma coisa assim de fácil acesso, porque não adianta às vezes a gente colocar um texto muito grande com nomes difíceis, tipo Joquebed, tipo Filipenses, já é difícil, ela se atrapalha até hoje para falar. Então o bacana é que a referência seja fácil e o texto, porque a parte difícil ela vai ter a vida inteira para assimilar, né? Então é isso. Espero que você assuma a sua responsabilidade, né, de ensinar. A Bíblia diz que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas. Então, independente de ser filho ou não, que isso é muito importante, é nossa responsabilidade, à medida que a gente vai ficando mais velho, nossa responsabilidade de ensinar e inspirar os mais novos, né, com a palavra de Deus, com os exemplos de vida, com princípios morais e éticos. E eu acho que a palavra de Deus tem tudo a ver com isso. Então, que você possa ensinar seus sobrinhos, seus afilhados, os amiguinhos dos seus filhos que vão brincar na sua casa, que você promova um ambiente de alegria, um ambiente lúdico, né? Não pode ser nada forçado, nada muito sério, porque eles não vão curtir, eles não vão entender, mas dentro da linguagem dele. Eu também queria acrescentar que as histórias bíblicas que eu ensino para a Valentina,
ela sabe só 3. A primeira foi que eu ensinei, foi da rainha Esther, mas eu não chamo de rainha, eu chamo de princesa. E aí eu faço, o cerne da história, ele é o mesmo da Bíblia, mas eu coloco numa linguagem, num contexto que é mais familiar para ela. Então a Valentina ama as princesas da Disney, ama. Então eu trago, era uma vez num reino muito distante chamado Suzã. Suzã era o nome da cidade da rainha Esther, mas eu falo que era um reino muito distante. E lá vi uma donzela linda chamada Esther. E ela era uma donzela chamada Esther. Esther não tinha pai e nem mãe. Ela foi criada pelo seu tio, que se chamava Mordecai. Mordecai era um homem bom e justo. Eu falo sempre as mesmas palavras do mesmo jeito para ela ir assimilando. E aí eu falo, né, do grande rei Assuero. Então, são palavras que é o cotidiano dela. E aí teve um grande concurso de beleza. Então a Esther, ela foi pro salão, fez o cabelo, fez maquiagem, colocou um lindo vestido. Aí ela sempre acrescenta, né? Mamãe, ela colocou um anel lindo, né? Colocou um anel maravilhoso. Mamãe, ela colocou sapatinho de cristal, né? Igual a Cinderela. Colocou sapatinho de cristal. Então, dentro do contexto dela, eu vou trazendo a verdade bíblica. Quando ela for adolescente e começar a ler a Bíblia, ela vai se ligar e vai falar, gente, eu já sei essa história. Vai ser muito mais fácil assimilar, né? Muito mais fácil ela entender o contexto bíblico. Então é assim. E tem funcionado, pelo menos com a Valentina. Vamos ver com a Helena, porque dizem que cada filho é de um jeito, né? Mas eu tenho certeza que vai funcionar, vai ser uma bênção para as duas, que elas são herança do Senhor, flecha polida, né, nas mãos do Valente. E eu sei que elas vão ser uma bênção para onde quer que elas forem, assim como Josué, né? Então é isso. Espero que eu tenha te inspirado a contar histórias bíblicas para os seus filhos. Eu não tenho fantoche, nada, eu só conto. Não dá trabalho nenhum. É só você saber, o importante é isso, a gente dominar o conteúdo para trazer uma linguagem de forma lúdica. E eu ainda não coloco fantoche, desenho, nada. Mas eu quero colocar, eu quero me especializar nisso, né? Preciso melhorar, preciso evoluir aí, melhorar os meus talentos, multiplicar os meus talentos, né? Eu vou fazer. E aí depois eu conto como é que tudo vai rolar, tá? Deus te abençoe, te proteja, te guarde, te prospere e te dê criatividade e te dê paciência e te dê amor para você ensinar as histórias bíblicas para os seus filhos e ajudar os seus filhos que não são alfabetizados ainda a decorar os textos bíblicos. Tá bom? Beijo, tchau.